Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, olhando para frente com propósito, com alegria, com satisfação, realmente de elevar a nossa frequência e transformar as nossas virtudes em propósitos divinos, de fé, de gratidão e de muita prosperidade. Então, quem está chegando agora já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, que hoje a live nós vamos falar sobre os chakras. Os chakras influenciam na nossa prosperidade? O que você acha? Você quer dinheiro, quer prosperidade, quer riqueza, quer alegria, quer ter melhores relacionamentos? Então fica conosco que hoje a live é super especial. A Márcia já está aqui. A Márcia que estava de férias das lives, estava de férias, tirou uns dias de férias, uns dias para descansar e agora voltou a todo vapor às lives das terças-feiras. Voltamos com tudo e vamos continuar nesse conteúdo maravilhoso que já está criando uma grande egrégora de luz, de muita positividade. A Márcia já está aqui, já vou autorizar aqui para ela entrar. A noite fria aqui em Nova Petrópolis está 10 graus. Mas com o calor da tua companhia, com o calor da tua energia, a gente se aquece nas infinitas possibilidades de muita luz, de muita gratidão e de muitas coisas boas. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Nossa, tudo ótimo. Que saudade que eu tava de estar aqui. Gratidão, gratidão a nós. Estávamos com saudades das nossas lives, desses movimentos, olhando para a radiestesia, né? Dentro desse período agora que você esteve, né, já afastada das lives por bom motivo, estava estudando, fazendo novos cursos, fazendo novas formações. Então, né, se você quiser, eu vi um certificado agora ali Ah, nos teus stories, né, comentar para o pessoal mais uma formação, então, na radiestesia. mais duas agora nesses últimos meses, né? Um curso um pouco mais longo, que a formação foi, eu acho que deve fazer umas 3 semanas, mais ou menos. E teve um curso agora mais recente, que foi um curso de final de semana, de sábado e domingo, o dia inteiro, também sobre radiestesia e a radiônica e o princípio dos usos dos gráficos, né, Pedro? Então, aprimorando cada vez mais, assim, e aumentando o conhecimento sobre gráficos, diferentes tipos de gráficos, muitos gráficos voltados para a saúde, assim, para tratar questões de saúde. Vou dar um exemplo aqui, assim, dinamizador de fígado, um gráfico que é para tratar doenças do fígado, que é específico para isso, sabe? Regulador hormonal, um gráfico que é para fazer a regulação hormonal do corpo. Regulador intestinal também, quantas pessoas sofrem com problemas de prisão de ventre, né? Problemas do intestino de todas as formas. Então, assim, algumas coisas mais específicas voltadas para a saúde. E foi bem interessante, assim, foi bem legal. E é aquela coisa, a gente sempre acaba acrescentando mais e às vezes unindo uma técnica que a gente já conhece com a outra nova. E eu estou fazendo vários testes. Estou fazendo vários testes, estou com algumas cobaias e estou só pelos resultados, assim, para testar algumas questões de saúde, algumas questões com remédios energéticos também. A questão de daqui a pouco conseguir fazer o envio do remédio energético à distância. Estamos em testes, vamos lá, né? Quando a gente tiver melhores resultados, a gente vem falar mais sobre isso. Que legal, que bacana. Tudo é conhecimento, tudo vai agregando, vai complementando diante das técnicas, das ferramentas que a gente já possui. E essas ferramentas, esses gráficos aí de saúde, com certeza vai agregar muito no teu trabalho e ajudar muitas pessoas, né? Que a gente tem observado que a saúde é muito importante. A gente já fez
uma live aqui sobre os gráficos de saúde, falando sobre remédio energético, sobre vários temas. Então, se você ainda não assistiu às nossas lives anteriores, você é nosso convidado, nossa convidada, assista, estão aqui no Instagram ou também lá no YouTube, tá? No canal da Márcia, está também lá no meu canal, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E lá no final da live tem a orientação do tarô para a prosperidade. Então, hoje a gente vai falar sobre os chakras, se eles influenciam na prosperidade. Será que influencia? Será que não influencia? Mas o que é um chácara? Chácara é a mesma coisa que uma colônia. Eu aluguei uma chácara e vou lá, né? Vou passar o final de semana na chácara. Isso é chácaras? Na verdade, não, porque essa é a chácara, né? Mas a gente tem os chakras. Os chakras, eles ficam distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, que são os 7 principais. Mas a gente tem vários outros pelo nosso corpo. Eu até trouxe aqui uma figurinha humana para mostrar para vocês, né? Aqui a gente tem os nossos chakras distribuídos ao longo da nossa coluna e todos eles têm uma importância vital. Na verdade, se não fossem esses chakras, que aqui eles estão estáticos, né, gente? Mas eles estão sempre em movimento, eles ficam rodando o tempo todo. Se não fossem eles, a gente não estaria vivo. Por quê? Porque os chakras, eles são responsáveis por absorver a energia vital, a energia que nos dá a vida. Então, se os nossos chakras não funcionam adequadamente, cada um deles aqui é responsável por uma determinada área do nosso corpo. E acaba o quê? A gente acaba adoecendo. Com o tempo, a gente vai. Não tá legal, não tá legal, não tá legal, e não olha para aquela questão, quando vê, acaba se manifestando no corpo físico, uma doença. Então, os chakras, eles são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. E a gente tem, além desses chakras, a gente tem também vários corpos sutis. Aqui nessa figura, eles estão representados por várias cores. E até é bem interessante a gente falar sobre 3 principais, que a gente costuma desequilibrar mais e que tem ligação total com todos os nossos chakras. Todos os nossos chakras têm ligação, além desse nosso corpo físico, né? A gente tem os corpos que a gente não enxerga. Tem pessoas, às vezes, até que dizem, eu vejo a cor da aura. A gente tem um corpo, né, búdico, que as pessoas conseguem ver a cor dessa aura, que a gente chama de aura. Mas não é só isso, né, gente? A gente não é só isso. A gente tem um universo bem maior, né? São 6 corpos sutis, além do nosso corpo físico. E aí a gente tem ali os 3 principais. Um deles, o corpo mental, porque tudo que a gente relaciona ao mental, a gente pensa que tá aqui, né? Dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro. Não, essa é o nosso componente físico, vamos dizer assim. Mas a gente tem lá fora do nosso corpo um campo mental, que é onde vai se concentrar os nossos pensamentos. Assim como a gente tem um campo emocional, que é onde a gente lida com as nossas emoções. Geralmente a gente pensa que tá aqui, né? Tá aqui no cardíaco, vamos lidar com as nossas emoções aqui. Mas, na verdade, não. É um corpo que tá fora. Assim como a gente tem o nosso corpo espiritual, que é o que vai nos conectar com algo maior, com a nossa centelha divina, né? Então, é super importante a ligação que esses corpos sutis têm com os nossos chakras. Por quê? Porque é ali que a gente vai ter emoção, pensamento, a gente vai ter a nossa fé ligada, né? São os corpos que estão fora do nosso corpo físico. E aí agora a gente começa a falar então um pouquinho sobre cada chakra para entender como que ele vai influenciar lá na nossa prosperidade. Vamos começar falando pelo primeiro, que está aqui em cima, ó, o chakra coronário. Na verdade, o chakra coronário ele está fora do nosso corpo, né? Ele fica aqui um pouquinho acima. Então, assim, o chakra coronário, ele vai nos conectar com o quê? Com a nossa centelha divina.
que a gente tem dentro da gente, né, pessoal? A gente tem aquela coisa assim, um pedacinho do nosso pai, o nosso corpo é 50% pai, 50% mãe. Formamos um novo indivíduo. Mas dentro desse indivíduo a gente tem lá um pedacinho da centelha divina, porque afinal de contas nós somos filhos do Criador. Carregamos em nós um pedacinho dele. Então, quando a gente está com o nosso chakra coronário equilibrado, a gente tem o quê? Um acesso mais fácil ao superior, né? E Pietro, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus Pergunte. é... E será que Deus é abundante? Será que Deus é próspero? Deus é a infinitude. A gente olha para a natureza, a gente percebe o quanto que a natureza é abundante. A gente olha cada detalhe, a natureza, os animais, a terra, o universo. A cada vez mais estão sendo descobertas galáxias, dimensões. Então Deus continua sendo abundante. Acho que ele continua criando todos os dias. Exato. Então, assim, Deus é a própria abundância, né? A natureza, tá em tudo. Tudo que é criado por Deus é abundante. Então, Deus é a própria prosperidade. Quando a gente está com o nosso chakra coronário equilibrado, o que vai acontecer? Fica mais fácil nós acessarmos essa energia, nós subirmos a nossa frequência e a gente receber de forma mais fácil. A gente se abre para receber com certeza com mais facilidade. É interessante. Então, e no caso então das pessoas quando elas estão, elas não acreditam, ateu, por exemplo, vou dar um exemplo dos ateus. A pessoa não acredita em Deus, ela tem esse chakra fechado, aqui é bloqueado por ela não acreditar, ou pode estar aberto e aí envolve uma questão de crenças dela. Envolve toda uma questão de crença. Com certeza, dificilmente assim, um chakra vai estar totalmente bloqueado, né? A não ser quando a gente está num caso de adoecimento. Mas tem uma questão, Pietro, que assim, o que a gente está falando aqui é física quântica. A pessoa não precisa acreditar em Deus. E se a pessoa não acredita em Deus, ela acredita na ciência, ela acredita na física, né? Então, o que nós estamos falando aqui, a gente já consegue comprovar através da ciência. Então, a pessoa vai começar, acho que vai começar a despertar algo nela. Se ela não acreditar em Deus, no universo, que não existe nada além, mas ela tem que acreditar em energia, né? A energia tá aqui, tá no nosso celular que a gente está usando agora para fazer a live, né? O Wi-Fi. A gente não enxerga, mas a gente sabe que ela existe. Então, de todas as formas, em energia, eu acredito que não existe pessoa nesse mundo que não acredite em energia, né? Então, eu acho que a partir desse ponto, a pessoa já começa a entender um pouquinho que posso não acreditar em Deus, mas que existe uma energia maior, existe, né? Então, a gente pode ver por este lado também, né? E aí, seguindo na nossa descoberta aqui dos chakras, nós vamos para o chakra frontal, que ele fica aqui. Ele fica entre as nossas sobrancelhas, um pouquinho acima, um dedinho acima. Aqui a gente tem o nosso frontal. E o nosso chakra frontal, ele tá ligado ao nosso cérebro. E assim, ele tá ligado com os três, com todos os corpos sutis, mas principalmente com esse nosso corpo sutil mental. Então, ali a gente vai com esse nosso corpo sutil mental, ele faz o quê? Ele concentra o que a gente já viveu. Ele concentra daqui a pouco aquelas crenças que a gente traz desde criança lá. Quanta coisa a gente ouviu falar sobre dinheiro, que hoje eu não me lembro mais, tá? Uma das únicas coisas que eu lembro, assim, que eu era criança e meu pai falava: tem que lavar as mãos que o dinheiro é sujo. Botou a mão no dinheiro, o dinheiro é sujo. Então, tipo assim, a gente já vai introspectando desde criança, né? O dinheiro é sujo.
Mas tem tantos outros dizeres que hoje eu não lembro mais de crenças limitantes sobre dinheiro, assim, que sempre dizem o quê? Que quem tem dinheiro não é feliz e por aí vai. Então, assim, muitas vezes a gente conserva crenças que vêm lá da infância e a gente não consegue discernir que isso é uma crença limitante, que isso pode limitar a nossa abundância na vida, né? Então, assim, quando o nosso chakra frontal ele tá em equilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai conseguir trazer à tona essas crenças, a gente vai conseguir identificar e a gente vai conseguir transmutar isso. Então, quando a gente deixa de carregar tanta crença assim, fica muito mais fácil da gente também receber. Então, o frontal, ele está totalmente ligado também com a nossa prosperidade. E Nosso chakra. o chakra frontal, por ele estar aqui, ele também é o terceiro olho que as pessoas comentam, ou o terceiro olho é um e o chakra é outro? É o terceiro olho. O chakra frontal é considerado o terceiro olho. Inclusive, não vai dar para ver, vocês não vão conseguir ver, mas aqui, ó, se prestar bem atenção, ele tem o número 3 aqui. Então, ele já, o símbolo dele já é o terceiro olho. Ele realmente, o chakra frontal é o nosso terceiro olho. Interessante, interessante. Então, né, as pessoas que têm uma clarividência, uma abertura e se conectam, né, fortemente a essa conexão mental espiritual. Então, tem um alinhamento ali, o coronário com o frontal, aí um alinhamento, a pessoa consegue ter uma expansão maior de consciência. Sim, quanto mais equilibrados esses chakras estão, maior é a expansão de consciência, maior é a percepção do. A gente sai do físico e vai para o sutil, né? A gente consegue perceber mais o sutil acontecendo ao nosso redor. Ah, interessante, interessante. Então no caso, vamos dizer, de coisas físicas, doenças físicas, dor de cabeça, sinusite, aqui, pode ser um sinal que está em desequilíbrio esse chakra frontal? Pode também, pode também. Ah, um dia a gente vai fazer uma live ainda. Daí a gente vai fazer uma série de lives só sobre as causas emocionais das doenças. Aí a gente vai ter muito assunto para falar. Acho que a gente vai ficar falando um ano inteiro de causas emocionais. E aí a gente vai entender melhor assim o que causa a sinusite, o que causa essas dores de cabeça, a rinite. Tem toda uma causa emocional por trás. Claro que a gente tem as questões né, de temperatura e tudo que influenciam também, mas a gente tem uma causa emocional por trás. Interessante, interessante observar. Então, vai uma série de lives novas. Então, a origem emocional das doenças, alinhado uma visão sistêmica também. Então, vai ser muito interessante. Então, chácara frontal, aqui na questão do terceiro olho. E tem pessoas que, vamos dizer, a cada chácara ele tem uma glândula também. E Sim, a questão da descalcificar a glândula pineal, né? A pineal, ela envolve esse chakra frontal ou é o coronário? os dois, na verdade. A glândula pineal está ligado aos dois, tanto ao frontal quanto ao coronário. Porque a pineal é a nossa ligação com o superior também, né? Então, o fato de descalcificar ela, com certeza, expande toda a nossa consciência, né? E facilita o nosso acesso ao sutil. Ah, maravilha, perfeito. Acho que então, né, a gente vê, vamos descalcificar a glândula pineal, né? Então, equilibrando os chakras, a própria glândula também, ela vai, né, se abrindo, se permitindo se abrir. Sim, acaba que é todo um processo que vai envolvendo o todo. Vai envolvendo os chakras, os corpos sutis, e aí a gente vai equilibrando as nossas glândulas. Conforme as nossas glândulas estão equilibradas, o nosso corpo tem mais saúde, temos
um processo bem interessante. Maravilha. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai comentando, vai mandando aviãozinhos. E se você tiver perguntas, curiosidades sobre os chakras, coloca aqui nos comentários, que hoje a Márcia está trazendo uma aula sobre os chakras e como é que eles influenciam na nossa prosperidade. E aí vamos para o nosso próximo chakra, que ele fica aqui. Ele fica na nossa garganta, nosso chakra laríngeo. Nosso chakra laríngeo, gente, ele também tem relação com a prosperidade. Por quê? Porque a gente só, quando estuda, quando começa a estudar os chakras, a gente pensa que o laríngeo é só o chakra da comunicação. Mas ele também é o chakra da nossa essência, de quem nós verdadeiramente somos, o chakra do nosso propósito. E quantas pessoas vivem, às vezes, uma vida para agradar um pai, para agradar uma mãe, tipo, o pai e a mãe são médicos e o filho quer ser advogado. Não, mas tu é filho de médicos e tu tem que seguir, tu tem que ser médico. Só que, na verdade, o propósito dele é ser advogado, mas ele vai lá e estuda medicina para agradar os pais. E quantas vezes a gente vê isso? Só que daí ele está vivendo fora da essência dele, fora de quem ele realmente é. Então, ele acaba se bloqueando. Ele acaba bloqueando a comunicação dele, ele acaba perdendo a essência. E quando a gente perde a nossa essência, fica muito mais difícil sermos prósperos. Quando nós estamos seguindo o nosso propósito, a prosperidade vem para nós de forma muito mais fácil, de forma muito mais concreta. Então, o estar com o nosso chakra laríngeo equilibrado não é estar só tendo uma comunicação eficaz, uma comunicação, não, é estarmos ligados à nossa verdade, é estarmos alinhados com a nossa verdade. Então, Então, e a questão da comunicação, ela envolve o agir, né? A coragem de dar o passo, a coragem de ir para a vida. Então, pessoas que têm, vamos dizer assim, chakra em desequilíbrio, a questão da timidez também pode ser trabalhada. também vai trabalhar a timidez, por quê? Porque daí a pessoa tem vergonha de se comunicar, né? Tem vergonha de falar o que ela quer. Então acaba que a pessoa vai se fechando, né? Ela vai ficando enclausurada dentro dela mesma. Ela não fala sobre os seus sentimentos, ela não fala sobre ela, porque às vezes ela não sabe nem o que falar, né? Ela tá tão desconectada dela mesma que ela não sabe o que comunicar sobre ela. Pessoa que engole sapo, fica quieta, calada, vai engolindo, chega um momento que estoura, daí chega no físico. Exato. E a questão da glândula, aqui é a tiroide, né? A tiroide, então, pessoal que tem problema de tiroide, né? Trabalhar essa questão, então, da comunicação, de não ficar engolindo tudo, mas se expressar, falar, se mostrar para o mundo. Sim, e inclusive, né, a glândula que rege esse chakra é a nossa glândula tireoide. Quando a gente está com desequilíbrios na tireoide, a gente tem inúmeros sintomas físicos, né? Tanto quando ela está hipoativa do que quando ela está hiperativa, né? Todos eles nos causam sintomas muito severos. Então, é uma glândula que, quando ela está em equilíbrio, o nosso corpo funciona de uma forma que nos traz beleza, nos traz conexão. E não é só a beleza do físico, porque sim, influencia na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas, mas traz uma beleza que a gente consegue expressar o que somos. Essa que é a verdadeira beleza, na verdade, né? Exato, e da pessoa se expressar, falar. Se você tem dificuldade de falar, faça um exercício do espelho, fala com você mesmo. Ah, eu não consigo falar, escreve, verbaliza da forma escrita. É uma ferramenta também para você poder aos pouquinhos ir se expressando, mas através aí da própria radiestesia, nessa questão do equilíbrio desse chakra. Isso mesmo. É bem importante equilibrar, estar com o nosso chakra laríngeo equilibrado, porque com certeza
não é só a forma de comunicar. Ele está muito ligado à nossa verdade, à nossa essência. O que nos faz Maravilha. sermos quem somos. Exato. Se expressar. Então, fale, fale. Se tiver que mandar alguém tomar cuidado, mande, mas se liberte. É verdade. E vamos seguir com os nossos chakras, então. Aqui a gente tem o nosso chakra cardíaco, que é o nosso chakra do meio, né, gente? Que vai ligar os três primeiros superiores e vai ligar os três inferiores. Aqui é onde tudo se encontra. E o nosso chakra cardíaco, gente, ele é o chakra do momento presente. É o chakra que quando a gente está com ele em equilíbrio, a gente não está carregando tristeza, a gente não está carregando angústia, a gente não está carregando dores do passado e a gente não está no passado, a gente está no presente, a gente está aqui agora. E porque assim, será que uma pessoa que vive triste, que vive pensando no que foi a vida, no que passou, ela vai conseguir prosperar? Será que ela vai ter alguma energia para atrair alguma prosperidade? Não Não, a consegue, né? pessoa vai ficar travada, vai ficar estagnada. Exato, porque ela tá ali, ela tá vivendo num tempo que já passou, ela tá com saudade de uma vida que hoje já não existe mais. E quando a gente está vivendo o aqui e o agora, a gente vai estar fazendo acontecer. A gente vai estar realmente voltado ao momento presente. Então, o nosso chakra cardíaco em equilíbrio, ele vai nos trazer toda uma possibilidade de nos manter e de agir, de fazer o momento presente o melhor, de fazer o momento presente acontecer e de fazer a gente buscar o que o nosso coração está pedindo, né? Então, com certeza, o chakra cardíaco em desequilíbrio, ele vai bloquear também a prosperidade de chegar na nossa vida. E é o chakra do equilíbrio, porque tem três chakras acima dele e três chakras abaixo. É, o chakra do caminho do meio, que a gente costuma falar, né? E é que é nele que tudo se junta, né? É o prana, que é a energia que a gente vai absorver do universo, e a energia telúrica que a gente absorve da Terra, que entra pelo nosso chakra básico, vai até o cardíaco, e ali essas duas energias se encontram. Então, é importantíssimo a gente estar com o nosso chakra cardíaco em equilíbrio. Muito bem, então equilibrar o cardíaco, a questão de trabalhar muito o amor próprio, se amar, se valorizar e o desapego, né? Porque pessoa muito apegada acaba, né, pesando esse chakra. Sim, acaba bloqueando, com certeza. Quando a gente tem muitos apegos, quando a gente não solta, a gente bloqueia com muita facilidade o nosso chakra cardíaco. Olha lá, então fica a dica de soltar, liberar, soltar os pesos, soltar as âncoras para poder decolar diante da vida. É isso aí. E aí a gente vai para o nosso próximo chakra, que é o plexo solar, que ele é o próprio sol, né, gente? Ele fica aqui na altura do nosso estômago e ele é o chakra da alegria. Então, assim, quando a gente tá com ele equilibrado, a gente tá digerindo bem as nossas emoções, a gente tá com um equilíbrio emocional. Porque quando ele tá em desequilíbrio, a gente fica remoendo muitas coisas, né? A gente fica ali naquela coisa de remoer alguns sentimentos, algumas emoções, algumas brigas internas, e a gente não consegue sair disso. Agora, quando o nosso plexo solar ele está equilibrado, até acontecem algumas situações na nossa vida, mas a gente acaba conseguindo sair rapidamente dessas situações. A gente consegue voltar ao equilíbrio. E ele é um dos chakras mais importantes, por quê? Porque quando a gente está com ele equilibrado, a gente está alegre, a gente está feliz. E a alegria vibra na mesma frequência da prosperidade. Então ali a gente tem duas frequências vibrando juntas, o que facilita muito para a prosperidade entrar na nossa vida.
E a questão do perdão, o perdão, a pessoa que não consegue perdoar, fica remoendo o sentimento, porque às vezes Uhum. a própria questão, dor de estômago, queimação, toda essa parte são por conta de sentimentos remoídos. Exatamente, fica ali, daí já tá refletindo no nosso corpo físico, né? Quando a gente tá ali com dor de estômago, azia, queimação, refluxo, a gente tem ali uma série de emoções densas que a gente tá remoendo, tá remoendo, tá remoendo e não consegue soltar. Interessante, interessante. Então, trabalhar o perdão, trabalhar realmente a liberação das emoções, olhar para você com mais amorosidade e soltar aquilo que realmente está pesando dentro de ti. Isso aí. Perfeito. Hoje a gente está sincronizado, hein, Pietro? A gente não combinou nada, mas tu tá complementando perfeitamente. Tá, ó, estamos aí, estamos no fluxo. A gente está aprendendo, estamos aprendendo a fazer lives. Ai, que maravilha. A gente está ficando bom. Estamos Vamos ficando bem. seguir então, gente. Vamos seguir. Nosso próximo chakra é o chakra sacro, tá, gente? O chakra sacro, ele tem toda a relação com a nossa prosperidade. Por quê? Porque ele é o chakra da cocriação. É onde a gente gera os nossos projetos, é onde a gente cria as novas possibilidades. É ele que vai nos dar energia para a gente trazer a prosperidade para nossa vida. É ele que vai ali, ó. A gente vai ter as ideias, é nele que a gente vai gerar, que a gente vai gestar aquela ideia, que vai nos fazer ter o prazer em viver aquilo, em realizar aquilo. Então, assim, ó, o chakra sacro, ele é o chakra da realização, do prazer. E é por isso que ele é tão importante para a prosperidade. Ele também é conhecido como chakra umbilical. Na verdade, tem algumas literaturas que trazem como chakra umbilical, só que o chakra umbilical, corretamente, de todas as literaturas que eu já estudei, ele seria o plexo solar e não o chakra sacro. O chakra sacro não se falava. Tem toda uma questão, porque assim, os chakras foram descobertos há muitos e muitos anos atrás, né? Só que naquela época não, ele era descrito como chakra sexual. E naquela época, principalmente assim, quem via essas nomenclaturas, muitas vezes eram pessoas da igreja, né? E aí essas pessoas não poderiam se referir a um chakra sexual. Então eles começaram a chamar de umbilical, mas o umbilical, na verdade, é a outra nomenclatura do plexo solar. E o chakra sexual e o chakra sacro são os mesmos chakras. Ah, interessante, interessante, então, porque em algumas literaturas a gente vê realmente como chakra sexual, outros, né, como umbilical, mas então, diante da própria questão cultural, foi mudado. Mudaram, né, muito para proteger também, né, os conteúdos, para evitar ser queimado, para evitar Exato. perseguições. Exatamente. E até tem aqui, ó, tem um biômetro comigo de radiestesia, gente, que se eu aproximar, acho que vocês vão conseguir ver. Chakra básico, chakra umbilical e o plexo. No biômetro, a gente tem uma nomenclatura errada. Então, assim, logo é que para mim eu acabo não me ligando mais nas nomenclaturas, né? Mas assim, um dia lá pelas tantas eu olhei e me dei conta e disse, olha só, a nomenclatura tá errada, deveria ser sacro ou sexual. Mas a gente sabe que tem todas essas questões, né? E é um biômetro já mais antigo. A gente sabe que tem essas questões que estavam ligadas a crenças, a culturas, então por isso que tinha essa nomenclatura. Ah, interessante. Então, talvez você que tenha algum livro, alguma apostila que você aprendeu, diante dos próprios cursos de Reiki, né? O curso chakra básico, Sim, umbilical. Então, observa que é interessante olhar realmente a matriz, né? Entender, então, que é sacro ou sexual o segundo chakra. isso aí. A nomenclatura correta seria essa.
E aí, como nosso último chakra, nós temos o chakra básico, que fica bem aqui, ele fica bem no nosso cóccix. E aí, bem no início da nossa coluna, né? Porque aqui a gente está mostrando na frente da figura, mas eles estão ao longo da nossa coluna mesmo, estão aqui atrás. Só que eles ficam irradiando e sempre rodando, né? E acaba que eles, por mais que eles estejam na nossa coluna, a energia deles perpassa todo o nosso corpo físico, né? E o chakra básico, gente, eles não, é o chakra que vai nos conectar à Terra. É com ele que a gente recarrega da energia telúrica e descarrega também, né? Quantas vezes a gente está dando choque ali, encosta numa coisa, dá um choque. E quantas vezes a gente ouviu da nossa mãe, tem que botar o pé no chão, né? Bota o pé na grama para descarregar. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa troca de energia. A gente precisa descarregar e a gente precisa recarregar da energia da Terra. Exato, então é uma conexão. E aí o chakra básico, ele faz uma pirâmide para baixo e o chakra coronário ele faz uma pirâmide para cima, e a Isso. conexão terra e céu. Isso aí, a conexão Terra e Céu que se encontra no nosso chakra cardíaco, né? E aí, quando o nosso chakra básico, quando ele está em desequilíbrio, a gente tem dificuldade na nossa vida material, porque ele é o chakra que nos liga ao nosso corpo físico, à nossa vida material, ao nosso trabalho. Então, ele também é outro chakra que está totalmente relacionado à prosperidade. Mas aí, daqui a pouco, Pedro, tu vai me olhar e dizer assim, tá, Marcia, então vamos harmonizar os chakras sempre e a prosperidade vai bater na porta, né? Mas não é bem assim, né, gente? Porque a gente pode estar com os nossos chakras totalmente alinhados, mas daqui a pouco, se a gente ficar em casa sentadinho no sofá, de bracinho cruzado, esperando a vida acontecer, a gente não vai ter resultado nenhum. Por quê? Porque a gente precisa de ação. A prosperidade ela não vem atrás da gente, é a gente que tem que correr atrás dela, é a gente que tem que fazer acontecer. Agora, quando a gente está com os nossos chakras em equilíbrio, a gente vai ter o quê? A gente vai ter energia para agir, a gente vai ter criatividade para ter novos projetos, a gente vai ter alegria para realizar esses projetos, a gente vai estar conectado, né, com o nosso propósito, a gente vai ter clareza mental para saber o que a gente quer também. E aí, quando a gente tem tudo isso, é impossível a gente não prosperar. Aí a gente consegue enxergar as possibilidades e a gente vai lá e tem energia e força de ação. E aí sim a gente tem a verdadeira prosperidade na nossa vida. Então, é tudo uma questão de estar conectado, né? Não adianta a gente ter só uma coisa e não ter a outra. Não adianta eu estar com os meus chakras em pleno equilíbrio e sentar no sofá e dizer, tá, agora meus chakras estão equilibrados, agora vou sentar aqui e vou dar uma esperadinha, a prosperidade deve estar chegando. Mas a questão da prosperidade, né? A gente fala muito em prosperidade. Ela não é só a nível financeiro, né? Ela é um estado de espírito, é a pessoa estar equilibrada a nível de saúde, a nível de alegria, amizades, família, né? Todas essas questões. Então, no momento que ocorre esse alinhamento, a vida da pessoa muda num todo. Com certeza, porque a prosperidade ela é uma frequência vibratória. Só que vai adiantar eu ser próspera financeiramente, eu não ter saúde, eu vou estar em equilíbrio? Não, né, gente? O equilíbrio ele acontece quando? Quando a gente está com a nossa saúde equilibrada, com o nosso financeiro equilibrado, com o nosso emocional equilibrado, quando as nossas relações estão boas. Então, assim, quando a gente está trabalhando a nossa energia, equilibrando a nossa energia, a gente está abrindo possibilidades para tudo isso acontecer. Quando a gente está com os nossos chakras bloqueados, a gente vai deixando de ter energia. Lá no começo da live a gente falou sobre os chakras serem os responsáveis pela nossa vida.
É através dos chakras que a gente consegue absorver a energia vital para o nosso corpo. Se nós não tivermos energia vital, o que acontece? A gente morre. Então, assim, quando os nossos chakras estão funcionando de acordo como eles devem realmente funcionar, a gente está captando a energia vital e todo o nosso corpo físico está sendo mantido e está em equilíbrio. A gente dificilmente fica doente. Agora, quando os nossos chakras não estão em bom funcionamento, a gente começa o quê? Captar menos energia, o que vai deixando uma determinada área do nosso corpo em defasagem energética. A gente não tem mais aquela nutrição energética, automaticamente a gente começa a adoecer. Por quê? Porque todas as nossas doenças, antes de se manifestarem no nosso corpo físico, elas vão se manifestar lá no nosso corpo energético. Elas vão vir, daqui a pouco podem começar no mental, podem começar no emocional, ou podem começar no espiritual, mas em algum momento a gente vai baixando essa energia, baixando, aí a gente acaba adoecendo o nosso corpo físico. Então, por isso, a gente tem que cuidar. É muito importante a gente cuidar do físico, é muito importante. É muito importante a gente ir no médico, a gente fazer os nossos exames, mas é tão importante quanto é a gente cuidar da nossa energia. Quando a gente está com a nossa energia equilibrada, com os nossos exames em dia, a gente vai ter um equilíbrio de corpo, mente, espírito. E aí sim a gente tem a verdadeira prosperidade. Aí a gente tem uma vida verdadeiramente boa. Porque a prosperidade, como o Pietro falou, não é só a questão do financeiro, é a questão do restante das áreas da nossa vida estarem equilibradas. A gente tem que estar com tudo em equilíbrio. E como que a radiestesia pode nos ajudar, os gráficos, a equilibrar os nossos chakras? As pessoas que estão nos assistindo, elas talvez estão se percebendo a nível emocional, mental, espiritual, físico, e elas desejam se harmonizar. Como que elas podem dar esse passo? Quais são as ferramentas que podem ajudar nesse equilíbrio dos chakras? A gente tem alguns determinados gráficos, tá? Que a gente utiliza para fazer o equilíbrio dos chakras, e a gente pode fazer o equilíbrio dos chakras através de alguns gráficos de figura humana, não este, mas são muito semelhantes. Deixa eu ver se eu tenho um à mão aqui. Acho que eu tenho. Entre E o pessoal que está nos assistindo aí, o pessoal que está curioso para saber, né, como que eu posso harmonizar Olha, os meus chakras? Olha ali. a gente tem esse gráfico aqui, que ele é o gráfico do corpo humano. Então ele faz o quê? Ele faz como se fosse, ele cria um campo holográfico do corpo humano, e através dele a gente consegue fazer o equilíbrio. A gente consegue fazer a análise, né, através da radiestesia. Aí não precisamos dessa placa aqui, porque a gente consegue criar o testemunho da pessoa, e através daquele testemunho a gente consegue fazer toda a análise de como está a energia, inclusive ver cores da áurea, ver a porcentagem de equilíbrio e de desequilíbrio que o chakra está. Tudo a gente consegue fazer daí através desse biômetro aqui, ele nos dá várias informações. E então, a partir dali, a partir do momento que a gente fizer uma análise, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a equilibrar todos os chakras. Daí a gente pode equilibrar através deste gráfico aqui, do figura humana, ou através de alguns outros gráficos específicos para este fim, que emitem essa energia. Olha que interessante. E é possível fazer à distância, as pessoas que estão nos assistindo, né, que moram em outras cidades, em outros estados, em outros países, é possível fazer esse alinhamento à distância. Sim, todos os alinhamentos de radiestesia a gente faz à distância. Tem alinhamentos com outras técnicas também, como o Conindu, como os cristais, mas
dá para fazer tanto à distância quanto presencial. Mas os alinhamentos através da radiestesia, a gente faz todos à distância. É importante. E eu já vi que você também tem, como é que é utilizado o cone? É utilizado o cone dentro dessas das figuras humanas, quando o chácara está muito bloqueado, está muito em desequilíbrio, pode ser utilizado também a ferramenta do cone para fazer o alinhamento. Pode também, a gente também pode utilizar o cone hindu para fazer. Aí a gente vai ver, né? A gente vai fazer a leitura de qual chakra está em desequilíbrio e a gente trabalha, ou então a gente pode trabalhar todos os chakras dentro da figura humana, né? Para fazer um equilíbrio, porque o cone ele vai fazer a queima daquele registro. Então, ele vai. O cone ele faz o quê? Ele trabalha nesses nossos corpos sutis. Cadê? Me perdi nas minhas placas aqui. Cadê minha placa? Ele vai trabalhar nesses corpos aqui. E a partir do momento que a gente queima os registros que estão nesses corpos, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual, a gente vai ter o quê? Vai ter uma leveza nesses corpos que vai se refletir aqui no nosso corpo físico, vai trazer bem-estar para o nosso corpo físico. Tanto que quando a gente faz uma sessão de Konindu, geralmente quando termina a sessão, a pessoa já diz, ah, nossa, parece que tu tirou um peso, parece que tá mais leve. Por quê? Porque a gente está trabalhando esses corpos aqui e eles estão refletindo aqui no nosso corpo físico, estão trazendo bem-estar para o nosso corpo físico. Olha, quanto que é importante. Então, esse alinhamento. Quero dar boa noite para a Andréia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai comentando, vai curtindo. Se você tiver perguntas, curiosidades, coloca aqui nos comentários. Se você estiver assistindo na gravação, também coloque aqui as suas perguntas. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar para que esse conteúdo possa assim chegar a cada vez mais corações. E a questão, então, desse alinhamento, a radiestesia auxilia e sempre, como a gente já conversou, eu não posso querer fazer para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para o papagaio, sem a permissão deles. Exatamente. Por quê? Porque a gente não quer gerar nenhum karma, né, gente? Cada um tem o seu livre-arbítrio e a gente não pode desrespeitar o livre-arbítrio de ninguém. Estamos aqui, assim como nós não gostaríamos que daqui a pouco, né, alguém desrespeitasse as nossas escolhas, nós também não podemos desrespeitar a escolha do outro. Então, se ele quer ajuda, se ele autorizar, a gente vai poder trabalhar. Mas caso contrário, se a pessoa disser que não acredita, que não quer, a gente provavelmente ela nem esteja pronta para receber aquela ajuda, né? Então a gente vai respeitar o momento dela e não vai trabalhar. Interessante. E a questão, então, da prosperidade financeira. A pessoa que quer dinheiro, ela quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Essa famosa frase do Silvio Ai, Santos. Quem quer está dinheiro? Né? É um alinhamento, então, do todo também, ou o chakra básico envolve mais essa questão do dinheiro? Não, é o todo. Tanto que quando a gente faz, a gente tem a harmonização financeira, eu vendo isso na radiestesia. Mas para eu fazer uma harmonização financeira para a pessoa, eu tenho que primeiramente alinhar a pessoa. Se a pessoa não está alinhada, não adianta eu trabalhar vários gráficos para a prosperidade dela, que a prosperidade não vai chegar. Ela não está aberta para isso. E até porque, assim, a radiestesia, ela não vai fazer a mágica de trazer o dinheiro para a pessoa, né? Ela vai o quê? Ela vai liberar a energia estagnada, ela vai melhorar a energia daquela pessoa e ela vai trazer a força de ação para a pessoa. Porque o milagre não existe, né, gente? É aquela coisa assim, 50% eu, 50% a pessoa. A pessoa vai ter que fazer a parte dela também. A pessoa vai ter que correr atrás. Só que quando ela estiver equilibrada, ela vai ter as ideias daqui a pouco do que fazer, de como fazer, ela vai ter vontade de agir.
Porque muitas vezes a gente está com a energia tão baixa que a gente não sabe por onde nem por onde começar. A gente pensa que não dá, não dá, eu não consigo, não dá para mim. Por quê? Porque eu não tenho energia, eu não tenho nem criatividade, eu não tenho imaginação para saber o que fazer, como fazer. Então, quando a gente está com a nossa energia em equilíbrio, a gente facilita muito este processo. Então, olha ali, então é o todo equilibrando a consciência física, mental, emocional, espiritual, para que o dinheiro, para que a alegria, para que os bons relacionamentos, a saúde, tudo flua de uma forma abundante. E no caso de meditações, meditação também auxilia nesse equilíbrio, meditações guiadas, mantras, ajuda a equilibrar os chakras. Com certeza. Existem algumas meditações que, inclusive, são específicas para alinhamento de chakras, né? Para elevação de energia. Então, com certeza, é bem interessante as meditações. A yoga também vai ajudar bastante. Então, a gente tem infinitas técnicas, né, que vão ajudar. E o reiki também é uma das ferramentas. Com certeza, o reiki é a energia universal, né? E o reiki faz parte dessa energia vital, desse nosso prana. Então, por isso que também toda vez que a gente faz uma aplicação de reiki, a gente tem um resultado tão rápido. Por quê? Porque quando a gente está canalizando a energia do reiki, é a energia vital universal. E é essa energia vital universal que a gente canaliza e passa para o nosso consulente através das mãos, já é a energia natural dessa pessoa, né? Ela só está com falta daquela energia e a gente vai lá e equilibra. É como se a gente fosse dar uma recarregada na bateria da pessoa, né? Importante, Na importante. Então, bateria daí. mas aí também envolve o próprio comprometimento da pessoa, né? Não adianta ela fazer um alinhamento ali através das placas radiônicas, fazer um reiki, mas se ela não muda os seus próprios comportamentos. Exatamente, porque a pessoa precisa se comprometer com a sua mudança, com a sua evolução, né? Deixar só para o outro vir para mim aqui, ou daqui a pouco uma pessoa também vai te procurar, porque tu também tem várias técnicas que tu utiliza, né, Pietro? Aí as pessoas vêm e esperam o quê? Que a gente mude a vida delas. Mas se elas não fizerem a parte delas, a gente também não consegue fazer milagres, né? Precisa muito despertar essa consciência que o terapeuta holístico ele tá para ser uma base, para ser um suporte, para te guiar no caminho. Mas quem tem que dar o passo é sempre a pessoa. E a gente não consegue dar o passo pelo outro, né? Então o outro tem que estar aberto para fazer a sua parte. Exato, é um comprometimento, 50% um, 50% o outro. E aquela questão, né, da gente entender que tudo, mas absolutamente tudo que a gente precisa já está dentro da gente. Falta a gente acessar. Então, num desses cursos que eu fiz, das mentoras, ela falou um mantra que eu gostei muito e que eu quero compartilhar com vocês, porque eu trouxe ele para minha vida também. É uma coisa assim que acho que quando a gente começa a repetir pra gente, fica muito mais claro, a gente entende muito mais. Então, assim, o mantra é tudo que eu preciso, eu já tenho dentro de mim. E eu tenho tanto, mas eu tenho tanto que eu transbordo na vida das pessoas. Então, é aquela coisa assim, nós temos, tá aqui dentro. E a gente só precisa saber acessar. E quando a gente começa a transbordar, é o momento que a gente tá levando para a vida das pessoas algo bom, quando a gente está compartilhando o que nós temos. Então, eu acredito que está tudo dentro e que é quando a gente descobre como acessar, a gente transborda. Olha que mantra poderoso. Pode repetir, depois, claro, depois você volta aqui, a live vai ficar gravada, você pega papel, pega caneta, escreve, anota, coloca no teu espelho, faça esse mantra.
né, que a Márcia vai repetir aqui para nós, né, para que você sinta agora, não precisa pegar papel, caneta, não se preocupa agora em querer anotar, se preocupa apenas no sentir esse mantra poderoso. Tudo que eu preciso, eu já tenho dentro de mim. E eu tenho tanto, mais tanto, que eu transbordo na vida das pessoas. Olha ali, transbordar na vida das pessoas. Essa é a nossa missão. Ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, plantando sementes de amor, de alegria, de paz. E é isso que Deus quer, que a gente transporte, porque Deus é abundante, Deus é infinito. E Ele nos dá o fôlego de vida para a gente transbordar alegria, positividade e muitas coisas boas. Então, que você possa utilizar desse mantra para a tua vida, para a tua essência, repetindo ele diariamente para você transbordar coisas boas e assim se conectar cada vez mais com Deus e com toda a espiritualidade. Márcia, já são 8:55. E o Passou tempo rápido a nossa live. voou o nosso tempo. Para variar, esse nosso bate-papo é sempre muito bom e passa sempre muito rápido. Passou voando. E terça-feira teremos live novamente. Teremos live novamente, porque a gente está com saudade e está precisando botar o assunto em dia, né? Exato, exato. Então, o tema, né, a gente ainda vai conversar, acompanha aqui nas nossas redes sociais, né, o próximo tema ali. Se você também tiver sugestão de temas, curiosidades para trazer, né, pode chamar mais, pode me chamar, que aí a gente vai ser um prazer a gente conversar contigo. Então, na próxima terça-feira, 20h, estaremos ao vivo novamente aqui, trazendo assuntos para despertar, para você transbordar infinitas possibilidades de ser feliz. Isso aí. Márcia, só gratidão, uma aula sempre quando você vem. Ai, gente, a gratidão é toda minha. Que ótimo, que feliz que eu tô de mais uma vez ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão é toda nossa. E agora, para a gente finalizar, nós vamos tirar uma cartinha, a orientação do tarô para a tua prosperidade. Como é que está a tua prosperidade? Como é que está a tua energia? Como é que você está perante os teus chakras? Será que está alinhado? Será que não está alinhado? Se você deseja alinhar, fazer um alinhamento, deseja, sim, se conectar a essa frequência, chama a Márcia no direct, marca, né, o teu alinhamento vibracional através da radiestesia, dos gráficos, porque aí pode sim te ajudar a você ter um alinhamento diante da vida, diante do todo. Uma ferramenta fantástica. Então, mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários, vai mentalizando como é que está a tua prosperidade, como é que está o teu alinhamento vibracional. E enquanto o pessoal vai marcando, vai meditando, né, eu não vou chamar o intervalo, eu prometo que eu não vou chamar o intervalo da live. Eu achei bem interessante que tu comentaste, pessoal, que talvez nos acompanhou na metade da live, sobre o curso que você fez, sobre a formação, mais duas formações que você terminou, gráficos para a questão do fígado. Muitas pessoas, né, que têm problemas de fígado, problemas dessa questão de intestino, então podem te chamar, porque também então já tem essa oportunidade de agir através dos gráficos nessa parte. Sim, tem mais uma possibilidade, né? Daqui a pouco tem pessoas que fazem tratamento já há muito tempo e tem problemas, né? E o fígado, ele metaboliza tudo que a gente consome, desde medicamentos, né? É uma das coisas que mais vem a prejudicar o nosso fígado, sobrecarga às vezes por causa de álcool, e o nosso fígado, ele faz um trabalho essencial na limpeza do nosso corpo, né? Então, às vezes as pessoas têm problemas seríssimos e a gente tem uma possibilidade de daqui a pouco de incrementar um tratamento físico com o tratamento energético para o físico, né? Porque quando a gente trata a energia e a gente trata o físico, a gente tem um resultado muito bom e geralmente a gente consegue a cura, porque aí a gente já não está trabalhando só a causa, né? A gente está trabalhando lá na raiz do problema. Então a gente consegue fazer um tratamento mais amplo, a gente consegue realmente amplificar o resultado.
Olha, então fica a dica para você que tem alguma questão de fígado, né, que deseja um tratamento vibracional, energético, para te ajudar no teu tratamento, para te ajudar naquilo que você está passando. Então, chama a Márcia ali, conversa com ela, que é uma ferramenta fantástica que vai te ajudar. Então, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Como é que está a sua prosperidade diante do teu chakra? Será que está alinhado? Será que não está? Para você que escolheu a carta número 1, a carta da estrela mostra, assim, a tua prosperidade muito legal, muito boa, as coisas fluindo, mas vai fluir muito melhor daqui 6 meses. Então, início do ano que vem, o ano que vem vai ser realmente um ano muito próspero para você que escolheu a número 1. Mas olha, né, que o teu próximo ano você começa a plantar hoje, você começa a plantar no agora. Então começa a cuidar da tua energia hoje para que você colha os frutos do teu trabalho, daquilo que você plantar lá no ano que vem. Para você que escolheu a número 2, a carta da justiça. A justiça, realmente, o equilíbrio acontecendo. Então, a prosperidade, se você tem questões de justiça, a justiça está trazendo as coisas acontecendo, as coisas dando certo, as coisas realmente tendo um resultado positivo, mostra o equilíbrio, mostra a prosperidade equilibrada na tua vida e também uma decisão muito importante de você cuidar dos teus corpos sutis. Então, para você que escolheu a 2, muita prosperidade, sim, se você tem causas na justiça, elas sendo resolvidas e te ajudando a você conquistar cada vez mais a prosperidade. Para você que escolheu a número 3, a carta do enforcado, momento de mudança. Mude. A forma que você está agindo não está sendo legal. Você precisa mudar em 180 graus. Então, muda. Se permita mudar, se permita conhecer a radiestesia, chama a Márcia, faz a mandala da virada. Eu fiz, deu muito certo na minha vida, mudou muita coisa, mexeu realmente, me colocou de ponta cabeça de uma forma muito positiva. Então, faça esse movimento para você mexer na tua prosperidade, trazer resultados positivos. Então, para você que escolheu a 3, mudanças. Precisa de mudanças para a prosperidade brilhar na tua existência. Márcia, somente gratidão por mais essa live e nos vemos, então, terça-feira novamente. Gratidão. Até a próxima terça-feira. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, para você que vai nos assistir na gravação. Essa live fica aqui no Instagram, vai lá para o YouTube também, para você poder assistir, reassistir quantas vezes você desejar. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou ao vivo no Café com Terapia. Vem assistir, vem iniciar o teu dia com boas vibrações. Muita luz, muito amor e até a próxima live.